o estranhamento com o cotidiano, a denúncia de que o mundo é fabricado e que isso não é exatamente bom ou ruim, apenas é. E é preciso que se saiba que é. Além disso, o prefixo multi, de multi-oficina, ele acontece por conta da diversidade de linguagens que iremos trabalhar aqui. A ideia de imagem da palavra e da palavra da imagem talvez seja o ponto de ligação fundamental aqui, ou seja, a transposição dos discursos imagéticos para os discursos da palavra e vice-versa. É o que a gente vai tentar fazer aqui. Porque analisar um filme é fazer uma espécie de tradução. Mas uma das questões principais é que a tradução é feita em diferentes plataformas. Traduzir a imagem em palavra. Então, dessa forma, o que a gente quer evidenciar aqui é uma questão que vai nos acompanhar durante todo o percurso. Que é o quê? A fragilidade desse ato da tradução, por conta dessa sua natureza fugidia. É como transportar água em uma peneira. Porque no final, o que se consegue transportar são apenas gotas. Para encher um vaso, é preciso tempo dessa maneira, né? Então, a gente pensa de uma maneira parecida com relação à densidade daquilo que a gente vai falar aqui sobre representações raciais no cinema brasileiro contemporâneo. Ou seja, o que faremos aqui vai ser esboçar caminhos na tentativa de que fique algo em vocês suficientemente animador para aquilo que achamos importante nessa discussão. Então, nesse primeiro episódio, a gente vai falar de um modo panorâmico, apresentando a paisagem de onde vamos pisar. Já no segundo episódio, a gente vai trazer alguns autores fundamentais para pensar a raça. E para isso a gente vai estar destacando questões como decolonialidade, eurocentrismo, estereótipo, identidade, racialização da branquitude, cinema brasileiro, medo branco. Agora, no terceiro episódio, a gente vai começar as análises fílmicas propriamente. Então, especificamente nesse terceiro, a gente vai destacar a questão do uso do zoom e das assimetrias de classe em O Som ao Redor, Aquários e Bacurau. E a gente vai tomar como um eixo de partida a categoria narratológica de personagem e de espaço narrativo. Dando continuidade, o quarto episódio vai ser sobre classe e raça, em Aquários especificamente, a partir da questão do que seria a centralização do periférico. E já no último episódio, no quinto episódio, a gente vai tentar responder à questão: o que são as representações cinematográficas do corpo negro em espaços urbanos? O que elas podem significar? Falaremos a partir de uma perspectiva de abordagem racializada das relações de poder. Então, dessa forma, a análise apoia-se nos conceitos de estereótipo, certo? E ela vai pretender refletir sobre a presença dos corpos negros que aparecem como uma ausência no espaço urbano. Então, é uma ausência, mas é uma ausência capaz de produzir outras subjetividades que possam oferecer um contraponto às estereotipias raciais.
Então é isso, agora que a gente já está conversado sobre como vai ser cada episódio e quais as temáticas que serão abordadas, o momento agora é de pôr a mão na massa e começar a criar essas ferramentas interpretativas dessa multioficina. Então, vamos começar pelo seguinte. As narrativas sobre pessoas negras, elas podem aparecer de maneira explícita ou implícita. Há filmes que tematizam diretamente o corpo negro e outros em que o aparecimento do corpo negro não se dá no centro do eixo narrativo. A forma secundária, descolada do eixo principal da narrativa, pode obter um efeito centralizante para um entendimento de camadas de sentido, camadas de interpretação, enquanto uma obra que vai estar pensando a realidade brasileira. Então, o que a gente tem é o seguinte, bora com calma, mas basicamente a narrativa é uma historinha, né, narrativa no geral, é uma historinha que acontece a partir de alguns elementos, como um personagem, uma ação, um espaço e um tempo. Tem também a figura do narrador, que pode aparecer de modo evidente ou oculto. Isso tanto na literatura quanto no cinema, né? Então, como a gente sabe, uma história ela pode ter vários personagens, ela vai ter, muito provavelmente, várias ações, espaços, tempos e até narradores. E isso acaba por deixar mais complexa a história. Então, voltando. Há filmes que falam e contam histórias explícitas sobre a negritude e outros filmes onde o corpo negro ou questões que estão relacionadas com o corpo negro aparecem, mas aparecem de forma não tão evidente,